Olá, sou Cláudia Terceiro, satisfação estar na sua casa. Hoje vou entrevistar o Dr. Marcelo Rezende e vamos falar sobre endoscopia. Dr. Marcelo Rezende, como vai? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Doutor, em quais casos que é feita a endoscopia, por que é feito e se é também um exame que causa risco ao paciente? Então, Cláudia, a endoscopia digestiva está cada vez sendo mais utilizada. Ele é um exame extremamente seguro, mas tudo na vida tem risco, a gente não pode deixar de explicar que tem risco, né? Eu costumo falar para os meus pacientes de uma forma bem clara que se medicina não tivesse risco, o médico não morria, parente de médico não morria. Todos nós vamos um dia, então a vida tem riscos. O que a gente tem que fazer? O médico faz é procurar o caminho de menor risco. Então por isso é que tem que se saber quando usar esse exame, que é um exame que tem uma margem de risco, que é muito pequena, mas existe, e deve ser utilizado então com prudência, né? Não é em qualquer momento que você vai indicar uma endoscopia digestiva, uma colonoscopia, um procedimento endoscópico. Mas existem indicações específicas, né? A indicação mais frequente da endoscopia digestiva alta são as dispepsias, as más digestões, né? É a queimação epigástrica, a dor de estômago, a azia, que é muito frequente, é muito prevalente na população, e acaba sendo um forte indicativo. Em geral, acima dos 35 anos. Pessoas abaixo de 35 anos, a gente acaba indicando quando existe o que a gente chama de fator de risco. É o paciente que vomitou sangue, perdeu sangue nas fezes, é o paciente que está com uma dor muito intensa, que tem que ir para um pronto-socorro, é um paciente que tem dor noturna, que é um achado fortemente ligado à presença de úlceras, de lesões mais significativas, um emagrecimento importante, vômitos sem explicação. Tem uma série de indicações que passam a fazer que o médico indique o procedimento, mas sempre tem que se ater a isso, ao caminho de menor risco. Então o médico vai definir que para aquele paciente ele precisa desse método de diagnóstico para compor o tratamento dele e aí informa que a necessidade desse exame. Doutor Marcelo, esse exame é feito acordado ou dormindo? Existe um remedinho lá que o paciente toma e fala, ai que delícia, vou fazer o exame, né? Dormindo. E qual que é o preparo para este exame, doutor? Então, em geral, os pacientes preferem fazer esse exame dormindo, né? É mais confortável fazer dormindo. É possível fazer acordado? Tanto a endoscopia alta quanto a endoscopia baixa são possíveis de serem realizados acordados, mas é desconfortável, né? E existe inclusive uma margem de risco nisso, porque o paciente acaba ficando ansioso, tem dor, fica taquicárdico e corre riscos de infarto, de embolia, de trombose. Então, assim, mesmo o procedimento sem sedação tem uma margem de risco. Então, em geral, a gente prefere fazer uma sedação. Então, o que significa essa sedação? O médico leva a uma hipnose do paciente, né? Tira a consciência dele e em alguns momentos é necessário também usar analgésicos para diminuir dor. Mas existe um nível de controle que a gente utiliza que é a chamada sedação consciente. O que é isso? É uma quantidade de medicação que você utiliza que é calculado pela idade, pelo peso do paciente e que leva a um controle do organismo, do automático do organismo. Por isso é que nós recomendamos sempre que procurem os especialistas, os colegas ligados à Sociedade Brasileira de Endoscopia, que são pessoas que tiveram formação e estão preparados para realizar o procedimento. A gente tem alguns colegas mais antigos que têm muita experiência e não estão ligados à SOBED, mas são os colegas mais antigos. Dos colegas mais novos, a gente fortemente recomenda que se ligue e realize seus procedimentos com médicos da SOBED. Doutor, antes da entrevista nós conversávamos sobre a importância, né, do Março Azul, que é um programa, né, ligado aí à Sociedade de Endoscopia. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, é muito interessante esse projeto da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, com o apoio do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica Brasileira. Basicamente é o seguinte, nós temos o tumor de intestino como sendo o terceiro, em geral, mais frequente. Nas mulheres, ele pede para o câncer de mama, que está na faixa aí de 24%, 25% de todos os tumores. E o segundo tumor em mulher é o câncer de intestino. Tá? Em homens, 29% são cânceres de próstata e o segundo é câncer de intestino. Se você for olhar na população em geral, ele cai para terceiro lugar. Mas ele é segundo, tanto no homem quanto nas mulheres.
Hoje, qualquer um de nós tem um risco de 4,3% de vir a ter câncer de intestino em algum momento da vida. Sim. É um risco alto, muito né? importante. Sim. Então, por isso que a gente tem recomendado, acima dos 50 anos, a prevenção do câncer de intestino. Na literatura médica se fala acima dos 50 anos para todos da população, uma vez a cada 10 anos, acima dos 50. Na nossa região, porque nós comemos muita carne vermelha, sim, a gente tem uma incidência local muito alta de câncer de intestino. Então, na nossa região, a gente tem recomendado iniciar aos 45 anos. Tá? Então, assim, são dados muito relevantes. E se você faz um exame, que é um exame de 30 minutos e acha um pólipo, você tira aquele pólipo, você evita de evoluir para o câncer de intestino. E com que idade que os pacientes eles devem fazer a colonoscopia e por que fazer a colonoscopia? Então, basicamente é o seguinte, como numa situação em geral, a pessoa que não tem na família um histórico familiar de câncer de intestino, ou não teve passado de pólipos, ou tem doença inflamatória intestinal, que existem alguns pacientes que vão ter risco maior de câncer de intestino e vão ter um acompanhamento especial. Se você for esperar ter sintoma, em geral você vai pegar uma fase avançada do tumor. Sim. E na fase avançada não tem mais cura na maior parte das vezes. Né? É lógico que, assim, muitas vezes a gente, mesmo numa fase mais avançada, graças a Deus a medicina tem evoluído. Sim. E a gente tem conseguido controlar os pacientes. Mas por que deixar chegar uma fase avançada? Se a gente pode fazer a prevenção enquanto lesão pré-maligna. Exatamente. Né? É uma retirada muito segura, é um exame assim, com bastante segurança. A margem de conforto, inclusive, tem cada vez aumentado mais. Sim. E a gente tem como fazer uma prevenção muito interessante. É uma ferramenta que não pode deixar de ser usada. Doutor Marcelo, obrigada, né? O doutor sempre salvando vidas, chamando a atenção, né, da população no geral, do quanto é sério e o quanto é importante a prevenção, né, doutor? Pois é, e o nosso sonho é conseguir progressivamente... Eu estou chefiando a clínica cirúrgica do Hospital Universitário e lá a gente tem um sonho de cada vez mais... O Hospital Universitário já faz um trabalho brilhante. Haja vista a pandemia, a quantidade de vidas que nós conseguimos salvar. Sim. A doutora Elizabeth Kobayashi fez um trabalho brilhante. A doutora conseguiu organizar nosso time e fazer um trabalho muito bonito durante essa pandemia. Mas assim, a gente precisa não perder esse apoio popular para continuar fazendo. O Hospital Universitário está a ponto de trazer assim grandes benefícios para a nossa população. Verdade. Mas a gente não pode perder esse apoio que durante a pandemia a gente até teve, mas quando termina e volta a uma normalidade, a gente percebe que as coisas vão se arrefecendo. E a gente precisa manter isso. Com certeza. Né, para a gente conseguir atender bem a população. Obrigada, doutor Marcelo, e parabéns aí pelo quanto o doutor ama a medicina e fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, é sempre um prazer conversar com você, Cláudia. Obrigada, doutor. Obrigada pela sua companhia e até domingo que vem.